Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui divulgando os trabalhos de pesquisa, que é uma coisa que eu me dedico já há mais de 10 anos. A correspondência do Fritz Miller, ela foi muito intensa, foi muito elucidativa, nos traz uma série de informações muito relevantes, não só sobre a pessoa do Fritz Miller, mas também sobre a ciência do século XIX. Fritz Miller deixou-nos um legado excepcional em cartas e cartões. Neste conjunto são informações relevantes sobre a história da ciência e sociedade do cientista, que se debatia entre os velhos dogmas e preconceitos e as luzes lançadas pelas novas descobertas científicas e pensamentos de vanguarda. Bem, nós não temos ainda uma noção, uma ideia do volume das cartas do Fritz, porque está sempre surgindo coisa nova, né? Mas nós temos aqui, eu trabalho com dois conjuntos. Um é dos cartões postais que tem no arquivo José Ferreira da Silva de Blumenau. São documentos originais, né, estão preservados. E também com as cartas de Fritz Miller e Charles Darwin, que estão disponíveis no site da Universidade de Cambridge. Então, são esses dois conjuntos que eu trabalho. Não que eu não busque outras coisas, mas eu me concentro porque só esse acervo já é uma coisa assim que a gente sempre tem que falar, sempre tem que pesquisar, sempre tem o que compartilhar. Então, assim, esse conjunto de cartões são 44 peças e 26 são de cientistas, 110 com Charles Darwin, e existe também o lote existente no arquivo, no arquivo histórico daqui, é composto de 44 peças, 34 tratam de assuntos técnicos e 10 são de familiares. São 17 cientistas, 14 identificados e 3 que não foi possível ler a assinatura, porque eles eram manuscritos, então não tinha claro para a gente quem era a pessoa. Então, como foi que se trabalhou para identificar? Lendo realmente a assinatura, eu tenho uma formação profissional em grafoscopia, então eu tenho alguma facilidade para ler a assinatura, e também eu fiz pesquisa do tema trabalhado nos cartões, quem eram os cientistas que pesquisaram a respeito. Bom, a correspondência com Charles Darwin merece algumas considerações. A fonte com a qual se trabalhou até o final dos anos 90 foi o que existia no volume 2 da obra do Alfred Miller, que são as cartas que ele trocou, fragmentos que ele mudaram. Darwin, depois a gente vai ver umas imagens, que quando ele tinha numa carta algum assunto que lhe interessava, ele rasgava aquele pedaço da carta. Então, existe um projeto na Universidade de Cambridge de lidar com as cartas, com o acervo da correspondência do Darwin. E eles tiveram o cuidado e conseguiram encontrar boa parte desses fragmentos como se fosse um quebra-cabeças. Eles achavam os pedacinhos e iam colando. Então, hoje, neste endereço, no endereço aqui da Darwin Project, tem as cartas na íntegra. Tá? E a gente tinha, até o final dos anos 90, esses fragmentos apenas, da obra do Miller. Já foi falado, acho que hoje cedo. Então, e de 97 para frente, a gente começou a ter acesso a esse material integralmente. E assim, muito mais completo, porque as cartas estão transcritas, né? E eles fizeram uma série de correlações dos assuntos que estão sendo tratados. Então, se eles falavam no outro cientista,
a gente vai nas notas de rodapé e já consegue buscar o que eles estão falando, o que tinha a ver aquele cientista, aquela espécie. O tema é aberto, muito mais abrangente do que só a carta em si. Tá? Próximo. Eu vejo assim, nas cartas do Fritz Miller são dois conjuntos. São as cartas dos familiares, que eu, como pesquisadora, assim, eu entendo que vai do período que ele, pouco antes dele emigrar, até a época que ele veio para Blumenau. Pouco depois ainda, ele tinha muitas cartas, um volume grande de cartas com informações sobre o que ele pensava, sobre o que ele encontrou aqui, como ele era, todas as suas dúvidas de um homem do século XIX, um renascentista cheio de dúvidas e com aquelas questões religiosas. Então, isso está muito claro nessas cartas com os familiares. E depois o acervo dele com os cientistas, que aí, então, é um universo à disposição da gente para fazer uma leitura e nos levar a pesquisas de como se fazia ciência naquela época. O próximo. Bem, esse aqui é um gráfico assim, para a gente ter uma ideia, porque depois ele já era conhecido, ele já veio para o Brasil como doutor, né? Então, quando ele começou a se relacionar, a identificar a correspondência dele com Darwin, e Darwin começou a chancelar o trabalho dele, mencioná-lo e publicar e tal, Fritz ganhou como eu vou dizer assim, uma exposição muito maior, porque o Charles Darwin, todos os cientistas da época queriam se relacionar com ele, queriam que ele conhecesse seu trabalho. Então, ele meio que era uma referência, ele referenciava os cientistas, né? Então, a gente pode ver aqui, isso aqui são dos cartões aqui do arquivo, para a gente ter uma ideia do volume de cartas com cada um desses cientistas, e quantas cartas, assim, a gente pode ver que se intensificou depois dos anos, no final dos anos 70, tá? Então, por exemplo, no Urban, que era um cientista, quantas cartas tiveram, cada círculo desses, esse ano, é uma carta, tá? Então, assim, com o Darwin, ele ficou uma época, mais de um ano, sem trocar carta nenhuma. Então, não era, assim, muita uma frequência, algumas eram, às vezes até no mesmo dia, mas ficava, às vezes, um ano sem se corresponder. Então, esse é para a gente ter uma ideia, assim, desses cartões aqui do arquivo. Pode passar. Na avaliação que eu faço do que conheço da vida e obra de Fritz, dois grandes aspectos foram marcantes e que nortearam sua trajetória como sujeito político. São eles. E isso é muito explícito nas cartas. A questão religiosa e a questão política. Tá? Então, a questão religiosa foi detectada nas cartas que ele enviou à família, as suas angústias com relação à sua formação, porque ele foi criado, o avô era pastor, o pai era pastor, então ele foi criado num ambiente religioso. E no século XIX, para um cientista ser aceito, ser bem visto, era praticamente necessário que ele fosse ateu. O ateísmo não é no sentido que nós vemos hoje, que a gente tem a possibilidade de ser um crente, não ser um crente, e ter a sua vivência da religiosidade e do divino. Cada cabeça faz, ou cada coração faz a sua relação. Naquele tempo, não. Ou era uma coisa, ou era outra. Tá? Então, o que significava ele ser ateu, significava que ele tinha rompido com todos aqueles dogmas, todas aquelas referências, todas aquelas regras da religião. Tá? Agora, eu vou ler aqui para vocês
um excerto que eu acho assim, muito elucidativo sobre essa questão do ateísmo. No século XIX, foi, sem dúvida, o século da oficialização, da promulgação e da instituição do ateísmo. O ateísmo, que na antiguidade restringia-se ao âmbito privado, agora se tornava militante, isto é, um estilo de vida que aos poucos deixava o espaço das discussões teóricas nas academias para disseminar-se amplamente, norteando os indivíduos para um modo de viver sem Deus, ou seja, para uma cultura na qual acreditava-se o homem não dependeria de Deus para mais nada. Então, quem tiver interesse em conhecer esse material na íntegra, contextualizando o século XIX e está nesse endereço eletrônico. Próximo. O político. Fritz estudou na Universidade de Berlim, e onde tinham filósofos, pessoas de pensamento de vanguarda, e dali saíram muitas cabeças, muitas ideias, muitos teóricos sobre político, e a época, a primeira metade do século XIX, foi assim, de muita efervescência, que culminou em 1848 com a Primavera dos Povos, que foi uma revolução que acabou não tendo o desfecho que o pessoal queria, que era uma separação da religião do Estado e também uma limitação das monarquias, a formação dos Estados nacionais. Contato com a obra de pensadores de vanguarda para a época, quando questões sobre a influência do Estado e da religião na vida dos cidadãos, a mescla de interesses de ambas, os direitos civis, questionamentos sobre liberdade, verdade, coerência, etc., nortearam sua vida pessoal e profissional. Então, assim, o Fritz, ele participou disso, ele incorporou essas verdades, essas questões no seu modo de ser e de viver, e realmente, sim, ele vivia aquilo, ele afirmava aquilo, e na época de juventude ele era muito radical. Ele sempre foi, como a gente sempre fala, ele sempre foi muito contundente, muito até briguento, ele não fugia de uma contenda de jeito nenhum. Mas muitas coisas mudaram ao longo do tempo, né? Então, Fritz, a gente sempre tem ideia, geralmente da maioria das pessoas, se faz uma ideia dela, se congela no tempo e se diz que a pessoa era aquilo. Mas no Fritz Miller a gente consegue ver direitinho, assim, conhecendo a correspondência dele, quando ele era jovem, quando ele estava era mais maduro e quando ele na sua velhice. Embora na velhice, ele, acho que de 70 anos, ele ainda brigava bem, que foi na época da Revolução Federalista. Então, ali também, ele, com 70 anos, ele continuou como um rebelde, né? Bem, em Blumenau, ele esteve associado ao movimento federalista, liberal, contrário à elite existente. A gente se pergunta hoje assim, meu Deus, por que não se conhece Fritz? Por que Fritz está tão escondido? Por que Fritz... Olha, Fritz foi sempre contrário à elite. Na Alemanha ele já era contra, aqui chegou também, ele sempre se colocava, porque ele, no fundo, ele era um socialista. E ele veio para um lugar onde era uma monarquia. Então, tinha tinha um sistema de empregos e de políticos e interesses que acabaram prejudicando ele também, e ele também contestava essas questões, tanto em Blumenau quanto em Florianópolis, em Esteiro. E aí, assim, por que ele... E aí vem a questão religiosa, do ateísmo. Isso aí, se duvidar muito até hoje, o Fritz ganha um alvo nas costas de que é ateu, né? Embora a gente já tenha avançado, muitas questões, algumas ainda permanecem um pouco nas sosas.
Ele foi prefeito por 28 dias, não conseguindo permanecer mais tempo, pois não reuniu uma base de apoio. Ele foi prefeito por quê? Porque ele foi nomeado, ele foi indicado pelo governador da província, que era... ali tem a questão do Floriano Peixoto, era florianista, não era florianista. No primeiro momento, o Tenente Machado era florianista, depois ele brigou com o Floriano, e o Fritz apoiava o Machado. E aí, quando ficou essa confusão, o Fritz não teve como pular para o outro lado, ficou ele ali no meio, e ele acabou sendo destituído do cargo de presidente do Conselho da Intendência, que era o cargo, por essa questão. Não por ele não ter sido político eficiente, não por ele não ter, acho que até o termo aqui, não reunir uma base de apoio, isso aí eu vou ter que mudar, que na verdade, sim, foi uma contingência, tanto de ter sido colocado como presidente do Conselho, como ter sido tirado também. A outra coisa em relação à questão política como sujeito político, foi a rejeição ao casamento formal. Foi tanto um ato de rebeldia político quanto religioso. Naquela época existia uma discussão se o casamento era uma opção pessoal, de âmbito privado, ou se ela era uma questão de Estado. Inclusive, o Gama Rosa, que foi presidente da província de Santa Catarina, o tema da dissertação dele, ou de tema de trabalho de final de curso em medicina, foi sobre um teórico, e o Fritz mencionou numa carta para a família a respeito dessa questão. Casamento é uma questão privada ou é uma questão de Estado? Então, naquele tempo, eles ficaram discutindo essa questão muito tempo, que para nós hoje seria muito pessoal, faz ou não faz, casa ou não casa, mas naquele tempo não era assim que funcionava. E o Fritz já tinha uma companheira, já tinha 2 filhas, e aí não tinha sido casado formalmente ainda. Ele casou com o pé no navio que vinha para o Brasil. Eu suspeito, e tem algumas pessoas que concordam comigo, que o Fritz não se mobilizaria a casar só por uma pressão externa. Tem escrito em alguns lugares que o Fritz casou porque ele não queria que a família pressionou para que a moça não viesse mal falada, que a moça não fosse uma concubina e tal. Eu, pessoalmente, não acredito muito nisso. Eu me baseio em 2 coisas. A Lei de Terras de 1850, uma questão de direito de posse de terra, ele veio para cá e comprou terras, e também porque o doutor Blumenau não queria solteiros. Então, eu entendo até prova em contrário que a questão dele ter casado foi essa, foi uma questão prática e de direito, e não uma questão de pressão de pai, de mãe, de família. A próxima. Bom, então todas essas questões ali que eu falei até agora, elas estão explícitas nas cartas familiares, tá? A correspondência científica de Fritz Miller. Então, temos, eu, pessoalmente, assim, no meu campo de trabalho, os 2 conjuntos. As cartas de Darwin e os cartões aqui do arquivo histórico. Quando Darwin entrou em contato com o trabalho de Fritz Miller, o Fritz Darwin, sobre os estudos da seleção natural de espécies, iniciou-se entre eles uma intensa troca de correspondências que permaneceu por 17 anos, até a morte de Darwin em 1882. Este acervo é composto por 110 cartas até a presente data. Nunca se sabe se não vai aparecer mais algum, mas por enquanto são esses aí que tem no acervo de frente. Então, aqui, tem algumas cartas, assim, gente, é fantástico esse acervo. Eles conversam, eles trocam ideias, o Darwin pede coisas para o Fritz, eles falam mal dos outros também, também tem isso, não era só
coisas científicas, eles, né? Porque o fulano disse isso, e o fulano faz um desserviço à ciência, que não concordava com o pensamento deles. Essa carta é a primeira carta, e o Darwin, quando ele tomou conhecimento do Darwin, que ele escreveu para o Fritz. E agora você deve permitir que eu lhe agradeça cordialmente pelo grande interesse com o qual eu li. Você fez um serviço admirável na causa em que ambos acreditamos. Muitos de seus argumentos me parecem excelentes e muitos de seus fatos são maravilhosos. Então, essa é um excerto da primeira carta. Hoje eu falei, nem todos estavam aqui hoje de manhã, sobre o trabalho das cartas que tem um grupo que está fazendo. Nós estamos traduzindo essas cartas para o português, revisando a nomenclatura científica, fotografando as espécies mencionadas nas cartas, e aquelas espécies que foram nomeadas com o nome de Fritz Miller, que são uma homenagem, nós vamos colocar no livro pintadas em aquarela. Então, o livro vai ser bastante ilustrado, atualizado cientificamente. É um grupo de 12 pessoas que está trabalhando nisso. Nós já estamos com praticamente 50% do livro já trabalhado. Espero que saia até o ano que vem. Estamos torcendo, estamos atrás de recursos. E assim, aproveito para compartilhar com vocês que tinha 2 cartas, porque as cartas do Darwin, a gente não encontra a imagem delas em Cambridge. A gente só encontra a transcrição, diferente das cartas do Fritz, que estão lá, para quem quiser ver, né? Mas eu tinha 2 cartas que eu queria muito. Era essa primeira carta e a carta de 69, de 1869, quando o Charles Darwin faz a impressão da versão em inglês do Darwin, que ele reconhece o trabalho, que ele faz uma porção de elogios e tal. Só que, para nos fornecerem esse material, seria cobrado um valor razoavelmente alto para a gente ter esse direito a publicar. Mas, porém, todavia, poderia ser fotografado, não por máquinas profissionais, mas por amador. E nós conseguimos essas imagens. Até assim vale um agradecimento muito grande para o Sr. Michael Delaney, que é o cônsul honorário do Reino Unido, que tem ido várias vezes, ele vai a Cambridge, foi muito bem recebido, falou que a gente estava trabalhando nesse material. Eles nos ajudam com muita coisa em Cambridge, quando a gente precisa, eles nos dão dicas, nos ajudam. E a filha do Mike, nós chamamos de Mike, a Luísa, ela foi até lá e fotografou para a gente essas cartas em altíssima resolução, maravilhosas, que vai dar para a gente, então, publicar. Uma primeira versão veio, ainda não em condições de ser impressa de qualidade, mas agora vieram, assim, sensacionais. Então, é uma pessoa envolvida no processo do livro, que ela não tem nada a ver com, quer dizer, não tem nada a ver, não estava envolvida como muitos de nós aqui, que tem 10, 20, 30 anos de pesquisa de Fritz. Não, ela foi lá e fotografou aquele material, muito bem, com excelente qualidade, então vai o nosso agradecimento para a Luísa e para o Mike. Bom, voltando. Vai estar comigo. Aqui é como as cartas estão no site de Cambridge, que precisava que alguém revisasse no tempo, 5 minutos antes. Então, vejam ali, tem uns recortes, isso são os recortes que eu falei, que o Darwin fazia, ele recortava, interessava, riscava. O Fritz, vai ser uma carta do Fritz Miller para ele. O Fritz colava as florzinhas, sabe, do que ele falava, então é assim que as cartas estão para a gente hoje em Cambridge. Próximo.
Então, tem uma sequência, eles geralmente colocam tudo aquilo que se relaciona à carta. Então, as anotações do Darwin, as florzinhas que ele colou, o envelope e tudo. Nossa. Essa carta aqui, ela não está mais disponível online. Eu ainda consegui isso em 2018, acho que foi, e foi o que me levou a pesquisar, a buscar essas cartas, porque até então o que a gente tinha disponível aqui era o material do Meller, que era em alemão, ou aquele trabalho do Zillig, que foi um trabalho icônico, que muita gente se inspirou nele para fazer. E essas borboletas que vocês vão ver na sequência seguinte, eu não conhecia essas borboletas. Eu disse, mas isso é uma coisa estranha, eu nunca vi essa colocação. E aí eu comecei a puxar o fio da meada do novelo, e aí eu fui encontrando as cartas. Peguei o livro do Zillig, correndo, e comecei a ticar as cartas que tinha ali, e a que ele dizia que ainda não tinham sido descobertas, mas elas eram mencionadas, ou eram fragmentos. Então, a partir do trabalho do Zillig, consegui buscar em Cambridge aquilo que era até então extratos e aquilo que ainda não tinha sido divulgado nem pelo Meller, que era quem tinha feito todo o trabalho de junção do material científico do Fritz. Então, isso aqui hoje, se vocês forem procurar, vocês não vão achar assim. Nós pedimos para publicar isso aqui no livro, mas eles já tiraram da online e disseram que a gente não pode usar para publicar em livro. Mas eu sempre coloco nos meus trabalhos para o pessoal ver assim, que é maravilhoso. Isso aí está há quanto tempo? É mais de um século guardado, está ainda colorido, né? Lindo. Isso aí é do estudo dele do mimetismo milleriano. O próximo. Bom, aqui o Bartos de manhã falou na história das jacutinhas. Então, nessas cartas do Darwin e do Fritz, tem muita coisa sobre a situação na Mata Atlântica, sobre as experiências, sobre uma série de situações que nos dão uma ideia da época passada. Então, é a história das 50 mil jacutingas. Quando eu vi que tinham sido comidas, eu imagino que comidas, porque fazer o que com a jacutinga? Né? Teve um inverno muito frio, então as jacutingas vieram do Planalto para cá, e era um número mencionado na carta de 50 mil. Pensei, meu Deus, mas será que é 50 mil mesmo? Aí eu fui procurar para ver se era 50 mil. E fui procurar no original, estava lá, o Fritz Miller escreveu 50 mil. Não era 5 mil, nem 500, nem nada, gente, era 50 mil aves que foram abatidas. Por isso é que sumiram, né? Genocídio etnológico. Horrível. A próxima. Aqui, alguns extratos das cartas também. E aí, uma das coisas assim, que a ciência do século XIX está explícita nas cartas. Porque tem informações assim, ó. O Darwin mandou para o Fritz. Plantei as sementes de abutilon, que é aquela florzinha ali que a gente conhece, que tem muito por aqui, mas receio que elas foram esmagadas na carta. Então, aí a gente vê que o que mandavam chegava lá, às vezes, sem condições de brotar, enfim, chegava em más condições. Aí o Darwin também pediu para ele fazer certas coisas, certas pesquisas, certos estudos. Aí ele pede o seguinte: poderia o senhor abrir o estômago destas formigas e examinar o conteúdo para comprovar ou reprovar esta extraordinária hipótese? Então, ele pediu coisas para o Fritz, porque o Fritz tinha um diferencial muito grande dos demais cientistas da época. Ele morava no ambiente. As espécies com que ele lidava estavam vivas, estavam em interação com outros animais, com o ambiente. Então, permitiu a ele fazer certos estudos inéditos, que ele só conseguiria com as espécies interagindo com as espécies vivas. Então, esse é uma. Pedir para abrir o estômago da formiga. Diga. 5 minutos. Vamos lá.
Então, do chimpanzé, do macaco prego, ele pergunta: o senhor tem certeza que o sebo, que o macaco prego, abre sua boca? Eu pergunto porque o chimpanzé não abre a boca quando espantado ou quando escutando. Estou muito ansioso para saber se algum macaco, quando grita violentamente, fecha seus olhos parcial ou totalmente. Quer dizer, isso só é possível se o bichinho estiver vivo. Se estiver, não adianta. Aí ele cita que, se no último verão ele se ocupou quase exclusivamente dos crustáceos, ele estava fazendo estudo para FURDAP. Aqui eles fazem alguns comentários sobre a cidade. Ali acabei produzindo mesmo. Darwin escreve a Fritz: gostaria muito de ouvir se o senhor pretende permanecer por longo tempo em Desterro e onde o senhor pretende ter sua nova residência. Tenho sempre escutado que a ilha é muito linda. E, corroborando com aquela fala do Bacalhau de manhã, o Fritz escreve para o Darwin o seguinte: a paisagem da nossa ilha é muito bonita. Até os viajantes que conhecem as ilhas do Pacífico me disseram que a nossa ilha é um dos pontos mais bonitos que eles já viram. E, infelizmente, agora a vegetação perdeu muito de sua primitiva grandiosidade. Já, segunda metade do século XIX, já tinha perdido. As matas virgens quase que desapareceram por completo e muitos de nossos morros são agora cobertos quase que exclusivamente por arbustos baixos de uma insignificante dodoné. Então, é um arbusto, ela uma meia altura, né? Então, assim, isso aí também são os depoimentos, a importância das cartas para a gente fazer pesquisa. Próximo. Aqui são os cartões que existem aqui no arquivo. Pode passar. Então, aqui é uma das cartas, essa do Edward Fischer. Ele diz que acabei de receber a sua cordial carta, na qual o senhor, de modo muito gentil, me promete coletar fungos, faloides em álcool. Então, como é que eles mandavam isso? Mandavam em álcool. Eu lhe expresso por isso, meu muito obrigado. O desenho que o senhor está me enviando me interessa muito. Trata-se de um anturus, aliás, uma espécie que me parece ser nova. Então, assim, as tropas, as espécies que andavam nas cartas, nos cartões, né? Uma figurinha do tal do anturus. Próximo. Mais um pouquinho aqui. Esta assinatura é do Hildebrand. Eu acho assim, que foram 8 horas de trabalho nessa assinatura. Para poder, assim, porque não tinha nada aqui, a não ser a tradução, a transcrição, de quem era o remetente disso. Então, foi lendo o que se tratava e realmente, assim, comparando a letra para a gente saber que era do nosso amigo Hildebrand. E, assim, o tempo de troca de correspondência deles, às vezes, era tão grande que a assinatura mudava ao longo do tempo. E essa do Hildebrand foi uma que mudou. Não era o mais Hildebrand, para quem é de Blumenau. Próximo. Então, aqui é o que ele fala, né? Então, ele fala das oxálias, que são os trebos. O que ele diz que os bulbos sofreram no dessecamento, quer dizer, secaram, no transporte. Aquelas sementes geraram plantas de todas as 3 formas. Se a espécie é nova ou como ela se chama, eu ainda não posso dizer. Então, essas são as informações que tem nos cartões. Mais um. Esse é do Otto Kuntze, 1880. Passa mais uma. Aí ele pede, então, explica para o Fritz como é que ele deve mandar as plantas vivas. Pode ser feito contando que você simplesmente as coloque no meio de um musgo ligeiramente úmido, preenchendo 1 ou 2 caixas vazias de fósforos. Swedish. Aí eu falei, o que era tal de fósforo Swedish? Naquele tempo não era as caixinhas como a gente conhece.
aliás, elas eram assim se fosse suede, então eram umas caixinhas pequenas. E se as plantas não chegaram intactas, a tentativa falhou. Aí ele diz assim que o Fritz mande de uma forma simples para ele não ter custo. Mais uma. Aqui mais uma, do Eduardo Martins. Aqui ele fala sobre esses crustáceos. Eu coloquei isso aqui, não tem a ver com a carta, mas é só para ilustrar. Mais uma. Essa assinatura foi outra, bem difícil, porque era só isso aqui, uma coisinha de nada, só um P no meio. Então, mas assim, foi comprovado depois por quê? Porque esse trabalho tive a parceria do pessoal da Universidade de Bonn, do Museu Koenig. Encontrei com eles no Museu Nacional, fui fazer uma palestra lá, conheci, tinha levado esse material, ainda bem recém-feito. Aí eles se interessaram, a gente fez uma parceria, fizemos uma exposição, fizemos a exposição que tem hoje lá no Museu Koenig, exposição desses cartões. Então, eles depois pegaram todo esse meu material que eu tinha traduzido daqui, transcrito daqui, e refizeram tudo lá de novo, revisaram. Então, isso aqui está certinho como está aqui. Isso aqui é confiável. Tá? Tem a chancela deles lá. Mais um. Então, aqui também eles falam sobre espécies, assim, bem, de uma forma bem, vamos dizer assim, objetiva, né? E era isso, então. Então, isso que eu tinha para falar da correspondência do Fritz, que a gente não sabe quantas são, mas é um universo riquíssimo, tanto de história da ciência, quanto das questões científicas ou de cunho político e religioso. Tem tudo ali. Gente, tudo ali é maravilhoso de trabalhar. Então, eu compartilho com vocês um site de pesquisa, que é o Darwin Project, que tem as cartas, Darwin Online, que tem as imagens. Não é fácil de procurar, tá? Já estou dizendo para vocês, aquele Darwin Online aqui é algumas horas para a gente conseguir descobrir como é que funciona. Globoplay, se não me engano, é Cartas para Darwin. O Archive, que tem a obra do Meller, toda, 5 volumes. A Hemeroteca de Santa Catarina, que também tem muito material para a gente pesquisar, os relatórios do Fritz e tudo. Biblioteca Digital, da Biblioteca Nacional. E nesse outro site, Scribe, eu coloquei o que eu fiz, o que eu produzi até hoje, eu tenho colocado nesse site ali. Então, tem mini curso, tem palestra, tem textos. Está tudo de livre acesso e de livre uso, desde que citada a fonte. Citação da fonte é importante, assim, quem é o responsável por isso. Não tanto por, mais o artigo meu por aí, não é isso. É a responsabilidade de quem escreveu aquilo ali. Se você escreve, você tem que se responsabilizar pelo que você está dizendo. Então, é nesse sentido, assim, que todo o trabalho também precisa ser sempre referenciado. Era isso, então.